Dialéticas Podcast está de volta, o quarto e último episódio sobre os podcasts em Portugal. E hoje a gente quer, nesse último episódio, falar um panorama geral. Como é que está a produção de podcasts em Portugal? Quem é que está produzindo? Nós temos hoje um mapeamento da produção de podcasts em Portugal. E para participar desse programa, eu chamo a Luana Viana. Luana, tudo bem contigo? Oi, Giovanni, tudo bem? Tudo certo? Empolgada para esse último episódio. Eu acho que essa série trouxe questões bastante interessantes para a gente pensar o podcast em Portugal. E é isso, vamos que vamos. Ô Luana, me conta então quem são o Silvio e o João, os nossos dois convidados que vão participar do programa. Bom, o tema de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre um evento que foi realizado pela Universidade de Coimbra, que chama Novas Dinâmicas dos Conteúdos Sonoros no Ambiente Digital. Foi um evento online realizado em abril de 2021, mas que trouxe vários pontos interessantes para a gente pensar a questão do podcast e que trouxe também, apresentou uma pesquisa sobre um mapeamento e caracterização do podcast em Portugal. O evento foi realizado pelo professor Silvio Santos e pelo professor João Miranda. O Silvio Correia Santos, ele é doutor em Ciências da Comunicação, professor auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde leciona sobretudo rádio, multimédia e jornalismo. É atualmente diretor do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras e tem desenvolvido investigação sobre os média de serviço público e os médias participativos e comunitários. A área de especialização do Silvio é a rádio, e nesse âmbito ele debruça-se particularmente sobre a história da rádio, sobre a rádio e a internet. E além disso, tem desenvolvido também um trabalho sobre o vídeo online e sobre outras utilizações do som, para além da dimensão radiofônica, mas nomeadamente é a arte sonora. Silvio, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, fico muito contente. E o nosso outro convidado é o João Miranda, professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde leciona sobretudo as unidades relacionadas com jornalismo. É também investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares, 620, e diretor da revista científica Mediópolis. Os seus interesses em investigação envolvem diferentes dimensões do jornalismo e da comunicação, com particular ênfase nos aspectos socioprofissionais da atividade jornalística, mas também nas questões de regulação, ética, deontologia e da economia dos média. João, seja bem-vindo ao Dialéticas. Muito obrigado também pelo convite. Então, como vocês já sabem no nosso programa, o João e o Silvio vão falar um pouco agora na tese sobre o evento que organizaram no passado e sobre essa pesquisa envolvendo o mapeamento do podcast em Portugal. Bom, este evento que nós organizámos em abril do ano passado foi um evento à volta das dinâmicas sonoras da atualidade. No fundo, aquilo que nós queríamos era perceber o que é que estava a acontecer no contexto do som, no contexto da rádio, mas com um particular enfoque aqui no contexto dos podcasts. A nossa ideia era tentar perceber que dinâmicas em termos de produção e que dinâmicas em termos de consumo é que existiam em Portugal. E, portanto, fizemos esta chamada de trabalhos para abordar precisamente esses dois lados, tentar perceber o que é que se anda a fazer, o que é que mudou, não é? O que é que esta nova, qualquer dia já não tão nova, forma de produzir conteúdos sonoros nos tem trazido, que diferenças, no caso português, em relação a outros contextos, o que é que ela nos tem trazido, mas também como é que as pessoas os ouvem, que dinâmicas de escuta, etc. E, portanto, eu diria que estas foram, assim, as nossas duas preocupações. Por um lado, a produção, por outro lado, o consumo.
Quando falamos aqui na questão da produção, e esta é uma área muito, muito cara ao João, depois ele poderá desenvolver melhor, aqui as questões relacionadas com a própria estrutura do mercado, não é? Deparámos-nos, e depois falaremos disso melhor daqui a pouco, deparámos-nos com um mercado que é um mercado pequeno, é um mercado que tem características distintas de outros maiores e, portanto, nesse sentido, foi também um encontro que eu acho que foi muito, muito produtivo, porque nos deu informação rica nesse campo e portanto, esse foi um aspecto. Depois, outras coisas que nós destacámos aqui no encontro foram, enfim, as questões relacionadas com a facilidade de produção, não é? Portanto, com estas relações mais horizontais em termos de produção, no sentido em que, efetivamente, são formatos que têm um baixo nível de entrada em termos tecnológicos. É muito fácil fazer um podcast, não é? Como todos nós sabemos. Na altura, para além das comunicações científicas que selecionámos, escolhemos também um conjunto de participações mais ligadas à prática, pessoas que estão no terreno e que nos trouxeram uma discussão muito focada na prática, não é? Como é que é isto de fazer podcasts hoje? Como é que é isto de tornar um podcast viável? Bom, continuando esta questão, de facto, e como estava a ser dito, também no âmbito deste encontro, nós realizámos um estudo, sobretudo preocupado em perceber o que é que ouvimos em termos de podcast em Portugal, não é? Ou seja, preocupado em perceber um estudo sobre não apenas a escuta, mas também a produção de podcasts em Portugal, e este foi um estudo que envolveu também outras pessoas na sua investigação, e que teve como propósito fundamental identificar e caracterizar os podcasts mais ouvidos em Portugal. E para isto nós construímos uma amostra de 433 podcasts a partir das categorias geral e informação notícias das plataformas Spotify e Apple Podcasts. E a partir dessa amostra de 433 projetos, procuramos então analisar um conjunto de variáveis e de características desses podcasts, nomeadamente relacionados com a sua propriedade, a sua presença em plataformas de alojamento, a sua dimensão cross-mídia, os formatos ou os géneros desses podcasts, os temas sobre os quais se debruçam, a duração, periodicidade, até depois aspectos mais específicos como, por exemplo, a habilitação profissional dos autores, isto é, por exemplo, se tem ou não carteira jornalística. Depois encontramos tendências muito particulares também do contexto português ao nível da produção, nomeadamente uma forte presença de podcasts tutelados por órgãos de comunicação social, podemos dizer mais consolidados, não é? Ou seja, o podcast aqui assumindo-se como uma estratégia de extensão dos meios de comunicação social, e aqui podemos falar não apenas da rádio, mas também de outras tipologias de média, como a imprensa ou como a televisão. Também uma dimensão, não é, de estratégia de transversal e de convergência dos grupos de média, não é? Permitindo aqui superar algumas barreiras do formato televisivo e escrito. E aqui digo, por exemplo, o facto de termos
temos jornais que acabam por dinamizar podcasts com base em conteúdos de meios de comunicação televisivos do mesmo grupo. Temos, de facto, depois também aqui projetos independentes, projetos específicos para podcast, desculpem, para o formato podcast, que depois se evidenciam, por exemplo, na duração dos próprios episódios, onde temos uma margem significativa de projetos com uma curta duração, não é? Aqui muito mais ligado, por exemplo, à duração dos programas de rádio, mas depois também uma margem significativa de episódios com uma duração extensa, não é? Superior, em alguns casos, a 1 hora, e também variável, ou seja, aqui permitindo fazer uso, não é, destas dinâmicas mais fluídas que o podcast permite. Mas, como dizia, acho que se calhar será, mais do que estar aqui agora a debitar resultados, o ideal será podermos debater melhor estas questões. Bom, uma coisa que eu queria falar, eu tive a oportunidade de participar do evento em abril. Eu apresentei um trabalho também, que eu já venho pesquisando podcast há algum tempo, né? E o que eu achei muito legal desse evento é que a gente teve uma combinação entre a academia, né, e o mercado. Então, por exemplo, a primeira palestra de abertura foi do pesquisador Tiziano Bonini, que é um pesquisador italiano, é hoje uma das grandes referências dos estudos de podcast no mundo. E nós tivemos também aí momentos de apresentação de trabalhos, mas tivemos também momentos de depoimentos de profissionais que trabalham com podcast e que fazem do podcast uma fonte de renda, né? Nós tivemos aí participação de uma das autoras do Mamilos, do Brasil, e tivemos do Rubem Martins, por exemplo, do P24, que é do Jornal Público. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como que é importante para a gente fazer essa junção desses dois caminhos, né? Olhar tanto para as pesquisas, olhar para a academia, mas olhar também para o mercado, o que tem sido feito nesse mercado de podcasting. Eu acho que posso começar, depois o João apanha-me. Eu acho que é muito importante, sem dúvida nenhuma. Nós ficámos muito satisfeitos com o elenco do evento que fizemos, precisamente porque ele era capaz de recolher contributos interessantes desses dois lados, não é? Termos o Tiziano Bonini foi muito interessante porque ele, de facto, é uma referência em termos de estudo, e ele há um trabalho dele que é provavelmente o trabalho mais conhecido dele, em que ele fala da segunda era do podcasting. E o que é que o Tiziano diz? O que o Tiziano diz é que, efetivamente, há uma fase de profissionalização que é muito, enfim, que é suficientemente importante para criar ali uma divisão entre o antes e o depois, não é? Entre uma fase mais amadora e uma fase mais profissional. E o que nós vivemos hoje é uma fase efetivamente mais profissional. E, portanto, nós termos esse input direto de quem faz num evento como este, acho que é fundamental, até porque, enfim, como em muitas outras áreas ligadas aos média, eu acho que é essencial. O contributo que nos trazem diretamente do terreno é insubstituível. E, portanto, nesse sentido, acho que é muito interessante. Aliás, eu e o João andamos aqui com outros trabalhos em mãos, enfim, mais ou menos na mesma linha, e uma das coisas que nós temos, do ponto de vista metodológico, é esta intenção de mergulhar no terreno de quem faz, de perceber diretamente as percepções de quem faz, não é? De quem dirige, de quem coordena, de quem dita as políticas e de quem passa pelas dificuldades e toma as opções. Portanto, acho que esse encontro é extremamente importante. Até porque, vocês sabem disso, não é? Numa série de outras situações é assim que acontece, e nos estudos dos média isso acontece tradicionalmente. Nós temos, assim, uma grande sucessão
pelo contexto anglo-saxónico e, portanto, estamos sempre a referir-nos aos estudos que são feitos no contexto americano, nomeadamente. E quantas vezes fazemos-lo e lemos nos outros a dizer que determinado contexto está em crescimento e depois citamos um estudo americano. Bom, e não há nada mais distinto do que o contexto americano e o contexto português. E, portanto, há efetivamente uma enorme disparidade que começa, enfim, não só pelo tempo de maturidade, mas também pela questão da dimensão que permitiu que os mercados se desenvolvessem de uma forma completamente distinta. Eu, se calhar, também trazia para as diferenças e para os catalisadores dessas diferenças a própria tradição que existe no domínio da rádio nos Estados Unidos e que é uma tradição muito focada no setor comercial e, portanto, desde sempre há esta dinâmica das produções comerciais, ao invés da matriz do serviço público na Europa e que também tem uma vertente muito forte em Portugal. E, portanto, seria errado nós estarmos agora aqui a dizer que o podcast está em crescimento, ou está assim, ou está assado, e fazemos como muitas vezes fazemos, não é? Usamos um estudo desse contexto. E, portanto, para nós era mesmo muito importante trazermos esse feedback específico do caso português. O caso brasileiro, por evidentes proximidades. Curiosamente, percebemos, enfim, não sei se o João depois se sentiu tão surpreendido com isso como eu, percebemos que eu esperava que houvesse mais intercâmbio, não digo, porque tradicionalmente não é intercâmbio, mas esperava que houvesse mais consumo de podcasts brasileiros em Portugal do que, na verdade, há. Tradicionalmente, os produtos culturais viajam mais do Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil, não é? Portanto, isso não foi uma surpresa para nós, mas eu até esperava que houvesse um pouco mais. Mas pronto, portanto, para nós era fundamental ter esse retrato diretamente do terreno e acho que ele funcionou muito bem. Estamos expectantes também em relação à forma como esse contributo depois poderá passar para uma publicação que vamos fazer a partir do encontro. Portanto, não deixámos de fora essa questão do contributo do terreno. Portanto, ela também será vertida para o texto do livro. Estamos expectantes para ver como é que vai resultar, porque ainda não o temos na sua forma final. Sim, só acrescentar aqui estas questões que o Silvio Santos dizia, eu acho que de facto já abordou o essencial do que da resposta a essa questão, mas acho que há aqui também um aspecto que sublinhando, acho que é importante de facto relevar, que é também esta possibilidade de trazer experiências, por um lado, de diferentes realidades geográficas, procurando também, de alguma forma, poder contribuir, e eu acho que esse é um papel, não é? Nesta relação, como que estávamos a falar, entre o domínio da prática, se quisermos, o domínio mais profissional, o domínio empresarial, portanto, a atividade concreta, e depois, então, o domínio da academia, também, de alguma forma, poder contribuir para fomentar uma discussão sobre novas possibilidades, novas soluções, não é? Outros exemplos que não temos no contexto português. Porque, de facto, e agora voltando, peço desculpa por isso, voltando ao estudo, de facto, é interessante perceber que nós temos, há pouco falávamos aqui desta ideia de um mercado pequeno, é um mercado pequeno que se evidencia também nesta dimensão do podcast, não é? Porque se nós formos ver este conjunto de podcasts mais ouvidos em Portugal, verificamos que há
uma margem quase de 15% de podcasts que são tutelados, são dinamizados por produtora de podcast, não é? Mas, de facto, quando vamos ver os que são produzidos em Portugal, são uma ínfima parte, não é? Ou seja, quando digo uma ínfima parte, não ultrapassa os 2%. Isto também é representativo, não é? Parece-me de uma realidade, uma aposta ainda bastante circunscrita no podcast. E, portanto, penso que estes debates, esta discussão envolvendo, saindo da academia, envolvendo também os produtores, envolvendo o pessoal que está no terreno, acho que também pode ajudar a fomentar essa promoção, essa criação, não é, de novas soluções, de outros caminhos, de novas perspectivas para a própria produção de podcast em Portugal e em outras realidades geográficas. Foi apresentado ali também, vocês também discutiram sobre a questão da caracterização, das características do perfil, né? O perfil do produtor, como é que é o produtor de podcasts em Portugal, e isso também existe pesquisas no mundo. Eu queria fazer a pergunta o seguinte: vocês perceberam alguma diferença? O que diferencia esses podcasts de empresas, né, dos podcasts independentes? Além do fato das, normalmente, as empresas terem uma estrutura melhor para produzir e tal, existe alguma outra característica que vocês percebem de diferente no produtor independente para o produtor que está num público, num observador, por exemplo? Bom, de facto, essa não foi uma preocupação central deste estudo, não é? Embora me pareça que há, de facto, algumas características que poderão tender a diferenciar esses dois campos. Desde logo, como eu dizia há pouco, se quisermos, a utilização que é feita das possibilidades mais fluidas, ou da fluidez, não é, que o podcast permite, não é? Ou seja, por um lado, termos uma duração ou tempos de duração, por exemplo, dos episódios mais definidos, no caso da produção mais profissional, e, por outro lado, alguma maleabilidade nesses tempos relativamente aos episódios independentes, também relativamente às próprias questões da periodicidade, até em certa medida, a própria longevidade dos podcasts, que isso também me parece um aspecto importante, não é? Ou seja, há aqui alguns projetos que falamos cuja longevidade também foi um aspecto que nós analisámos, que é qual é a data do primeiro episódio na plataforma e a data do último episódio, não é? E é interessante também perceber que ainda há episódios, no momento em que nós analisamos, que estão no top dos mais ouvidos, mas cujo último episódio já é bastante antigo, e há, de resto, não é? Poderia dizer alguns exemplos de podcasts que ainda hoje, sobre os quais ainda hoje falamos, e que de facto já tiveram o último episódio há algum tempo. Ou seja, o podcast, neste caso, o podcast também acaba por ter essa dimensão de arquivo, não é? Do próprio, dos próprios conteúdos. Mas eu diria que, a partir das características que nós analisamos, eu diria que, de forma geral, serão esses os aspectos que tenderão a diferenciar esses dois tipos de produtos. Há depois também um aspecto só, peço desculpa, ainda na comparação entre o podcast e, se quisermos, os conteúdos da rádio, um aspecto que também me parece interessante, e uma conclusão que também é que chegamos, é que o podcast é, de facto, mais um lugar da palavra falada, ou seja, temos menos música, não é? E, de facto, mais a palavra falada, seja na análise, seja em entrevistas, seja em debates, seja em conversas, não é? Muito mais essa presença da conversa, do diálogo, em detrimento de outro tipo de conteúdos, como, por exemplo, a música. Eu ia dizer que esse é um dos lados que mais me entusiasma no trabalho que fizemos,
é precisamente essa ideia, e embora o Giovanni tenha, na pergunta que fez, eu achei muito curioso, registrei, deu 2 exemplos de jornais, não é? Do Público e do Observador. São dois jornais, não é? Agora, a verdade é que aquilo que nós percebemos, enfim, não é novo, não é? Esta ideia não é nova, mas é que o podcast se desenvolveu um pouco como antagonista em relação à rádio, no sentido em que a rádio de maior sucesso é a rádio musical, não é? Vocês olham para os estudos de audiência e em Portugal as coisas são muito claras, não é? As estações que têm uma componente musical mais forte são as que têm mais audiência e, portanto, o espaço da palavra é um espaço tendencialmente mais reduzido. Eu, há uns anos, trabalhei na rádio durante bastante tempo e de facto, também tenho essa experiência do lado de lá. Ou seja, é difícil nós pensarmos na rádio, embora, obviamente, haja as estações All News, Talk Radio, haja essas coisas todas. Bom, mas em Portugal é difícil nós pensarmos em estações que tenham um sucesso maior e que tenham uma componente de palavra mais densa, não é? E, portanto, nesse sentido, o podcast, ele desenvolveu-se um bocadinho como um caminho para quem gosta de palavra, para quem gosta de ouvir a palavra e que, de alguma forma, se viu, enfim, afastado dela por causa dos noticiários de 2 minutos, não é? As estações que estão aí no top têm noticiários de 2 minutos, não precisa de mais. Eu lembro-me sempre daquele slogan da Rádio Comercial, há uns anos. Ainda não era líder da audiência comercial, mas já estava a iniciar o seu percurso de subida, e que era mais música e menos palavra. Não sei se ainda usam, que eu não sou ouvinte da comercial. E, portanto, o espírito é esse. E, portanto, o lugar da história demorada, não é? O lugar da palavra demorada, não é? Do pormenor, desapareceu da rádio. E é muito interessante que nós vamos descobrir, de facto, aqui um contexto que é fértil nisso, não é? Ou no storytelling, ou na entrevista. Depois aqui também há uma outra dinâmica que eu acho muito interessante, que é o lugar da palavra, não tenho dúvidas. Sim, mas depois há aqui muita palavra, porque quando eu pergunto aos meus alunos o que é que eles ouvem, por exemplo, quando eu lhes mostro um serial, por exemplo, e nós começamos a falar sobre o storytelling e sobre a investigação em profundidade, não é? Aquilo que a Sarah Koenig chama, acho que lhe chama de slow journalism. Nós podemos ir falar disso a reboque até do jornalismo narrativo e de outras tradições nessa linha. Eu vejo que o que eles ouvem, os meus alunos, é muito podcast de palavra, mas é outro género, não é? Portanto, depois há aqui muitas linhas. Às vezes, para eles, aquilo é uma coisa completamente nova, o que é muito curioso, porque eles até são ouvintes de podcasts. Mas acaba por ser muito curioso. E aí, embora não seja... Embora isto seja uma associação que tenha muitas falhas, não é? Mas aí nós também vemos que há um caminho que é mais frequentemente trilhado por estruturas mais fortes, ou porque são ligadas a meios de comunicação já existentes, ou a produtoras, e outro caminho que é mais frequentemente trilhado por produtores mais novos, mais independentes. Enfim, mesmo aí no background que é necessário para desenvolver determinados tipos de conteúdos, nós vemos que há diferenças. Silvio, eu queria aproveitar a sua fala para fazer 2 comentários, assim, que eu acho que são pontuais. Primeiro é que você fez um artigo com a Ana Peixinho que fala justamente sobre essa redescoberta do storytelling nos podcasts, né? Que é justamente essa ideia da retomada da palavra. Então, eu acho que o podcast, ele oferece essa redescoberta da palavra de forma geral, né? Porque a gente percebe produções narrativas de não ficção, nós percebemos também uma retomada de
programas educativos que são baseados na palavra e que também haviam desaparecido da rádio, né? Eu acho que isso é importante. E o outro ponto é que o pesquisador Richard Berry, ele vai falar justamente sobre isso, que o podcast ele torna-se uma mídia íntima, caracterizada pela intimidade, justamente por causa da palavra. Então, assim, eu queria que você e o João falassem um pouco assim, o que vocês acreditam que pode seguir como tendência do podcast? Realmente a gente vai continuar cada vez mais reinventando produções da rádio, mas com foco na palavra? Vocês acham que a tendência é que seja essa? Só um comentário antes dos nossos convidados fazer a última resposta. O que mais me chamou a atenção na conversa de vocês é, primeiro, se a palavra não tinha espaço no rádio, realmente, acho que aqui em Portugal o impacto da música é maior do que no Brasil. O Brasil tem algumas rádios de talk que são muito fortes, né? Mas o podcast é um público diferente. Por que o podcast está crescendo tanto? Ele nasce com um público diferente da rádio. E o segundo é essa questão de outras narrativas. Eu acho que o que mais me chama a atenção é a narrativa de ficção. Porque eu lia que no passado havia as radionovelas. Eu não imaginava que ia voltar a ter uma série de ficção em áudio no século XXI, por exemplo. E hoje tem várias produções de ficção em áudio. Isso talvez é a volta da radionovela com uma roupagem, com uma linguagem totalmente nova, mas é algo que talvez há 20 anos atrás a gente não imaginava que se poderia voltar a acontecer. Sim, eu também acho que é um fenómeno muito, muito interessante esse da ficção. Eu não sou por acaso não sou assim um ouvinte particularmente conhecedor do domínio da ficção, apesar de ouvir ali algumas, às vezes ouço algumas coisas. O que é que eu acho? Para mim às vezes é um bocadinho difícil tentar interpretar, porque não tenho dados para o fazer, né? Podia ser-me mais fácil interpretar se tivesse alguns dados que dessem substância a isso. Na verdade não tenho. O que é que eu tenho? Tenho a minha percepção enquanto ouvinte, que ainda por cima acho que não é de um ouvinte comum, não é? Portanto é de um ouvinte que trabalhou na rádio e, portanto, e gosta de som de uma maneira geral, portanto é um ouvinte diferente, mas pronto, é com base nisso que eu tento dizer. Eu acho que, de facto, essa proximidade de que o Richard Berry fala, né, não é o único, acho que cria uma relação muito interessante com o ouvinte. E eu acho que, de uma forma geral, trazendo uma coisa que eu e a Ana Peixinho lá escrevemos nesse artigo que a Luana referiu, o nosso interesse pela história é uma coisa assim primordial. Quer dizer, nós podemos pensar na história como uma coisa que é importante desde sempre, desde logo, para explicar aos descendentes os perigos, quer dizer, os perigos da vida, não é? Não comas esta planta porque esta planta é venenosa, ou não vais por aqui porque ali há inimigos. Quer dizer, a história é de facto uma coisa que está, aquela ideia da fogueira, das pessoas à volta da fogueira a ouvir uma história, é de facto uma coisa que faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. E, portanto, eu acho que há um interesse primordial e inerente sobre a história, não é? Depois há pessoas que contam a história melhor, outras pessoas que contam a história pior, há pessoas que têm mais facilidade na verbalização, ou até na estruturação, às vezes nem é tanto na verbalização, mas é na estruturação, no que é que se conta primeiro e no que é que não se conta, não é? Há podcasts que fazem isso de uma maneira espetacular. Não sei se vocês são ouvintes do Radiolab, mas eu gosto muito do Radiolab precisamente pela maneira como eles vão mantendo em suspenso aquilo que nós queremos saber. E, portanto, acho que há esse interesse pela história. Agora, há interesses muito distintos. Acho que aquilo que o podcast nos tem mostrado é que é um terreno suficientemente fértil e amplo para que as coisas evoluam para caminhos muito distintos. O meu filho, com 9 anos, encontra conteúdos muito interessantes ao gosto dele
Alguns dos quais eu até partilho. Os meus alunos, aqueles de primeiro ou segundo ano, encontram outras coisas que normalmente até não coincidem com os meus hábitos de ouvinte, mas, bom, lá está, também são de palavras, é outro género. E, portanto, eu acho que aí há um lugar muito interessante. E depois a verdade é que também há aqui um outro aspecto que eu gosto sempre de frisar, que é, nós crescemos perdendo, na maior parte das vezes, um contacto com uma estética sonora. Ou seja, não sei se vocês têm essa experiência, mas eu quando pergunto nas aulas, vocês estão habituados a ouvir reportagens, por exemplo, em rádio, há uma quantidade muito considerável de estudantes, e são estudantes de jornalismo, quer dizer, não estou a perguntar isto a estudantes de medicina, são estudantes de jornalismo, a maior parte deles diz, não estou habituado a ouvir reportagens em rádio. Portanto, a estética da história contada e ouvida, seja lá ela de que natureza for, estamos aqui a falar da que tem uma natureza jornalística, foi-se perdendo. Porquê? Porque aquilo que se foi tornando próprio do seu contacto com o som, normalmente no carro, é o tempo, as horas, a anedota e as notícias em 2 minutos, portanto, e depois passa para a música. E, portanto, esta é a estética básica da coisa. Não estou a falar de outras coisas, ou dos relatos desportivos, ou das grandes entrevistas, ou dos debates, isso é outra coisa. Não estou a falar daquilo que os jovens, por exemplo, tendencialmente ouvem. Portanto, há ali uma perda de contacto com essa estética, de ouvir uma história, não é? Como é que aquilo pode ser representado, não é? Porque, às vezes eu mostro um determinado tipo de conteúdo que é ilustrado com sons de determinada maneira, eles dizem, não fazia ideia que isto pudesse ser ilustrado desta maneira. Não fazia ideia que pudéssemos fazer e que isto se tornava tão imersivo. E, portanto, eu acho que essa questão da ficção, por exemplo, mas isto depois também nos podia levar para outras coisas, nomeadamente aquelas coisas com os média locativos, não é? De ir de andar no terreno a ouvir coisas, também nos podia levar para aí. Mas, pronto, eu acho que é sempre pela ficção, sobretudo, ou pelos podcasts narrativos, assim, em que a história e a narrativa são mais aprofundadas, tem a ver precisamente com essa descoberta de um contexto que é particularmente imersivo. Ou seja, as pessoas são capazes de se deixar envolver por aquilo de uma forma que elas desconheciam, porque a técnica da rádio não nos permite desenvolver isso. E, portanto, eu acho que há ali uma descoberta. Há também uma descoberta de um outro hábito que é dar atenção àquilo, dar atenção ao som. E que é uma coisa que não existia tendencialmente antes. Eu vou conduzir no carro e ouvir música, ou estou a cozinhar e ouvir música, ou estou a estudar e ouvir música, estou sempre a fazer outra coisa e a ouvir a rádio lá no fundo, não é? E no caso do podcast, eu acho que há essa descoberta de fazer uma coisa um bocadinho mais atentamente, porque senão nós perdemos o pormenor. Não é? Se vocês também costumo dar o exemplo do Serial, o Serial era preciso tirar notas, se nós tirássemos notas não apanhávamos aquilo, pelo menos ao pormenor. Portanto, o ouvinte desenvolveu acho eu, esta noção de que aquilo é interessante à sua maneira, é exigente, mas permite ser envolvido de outra forma. Também, só sobre, tentando aqui, relativamente às duas grandes questões que foram colocadas, não é? Por um lado, sobre esta dimensão falada e por outro também sobre perspectivas futuras, é que, e aqui também dizendo que, sobretudo, esta minha opinião decorre disso mesmo, ou seja, do que é a minha percepção e também do que são algumas hipóteses que coloco relativamente a isto, não é? E parece-me que, sobretudo, ou em grande medida, o que este domínio dessa dimensão falada dos podcasts não pode ser desligado do que são os próprios hábitos de consumo de podcast, ou pelo menos a origem desses hábitos de consumo, não é? Muito ligados também à questão do commuting, não é? De ouvir o podcast quando vou no metro ou no autocarro, não é? E, portanto, espaços onde, se eu quiser ouvir música,
já tenho outras possibilidades para ouvir música, não é? Tenho o Spotify, tenho não é? Uma série de outras ferramentas que me permitem ouvir música. Mas que, no entanto, e como o Sr. aqui colocava, não significa que depois esses hábitos de consumo não tenham depois invadido outras dinâmicas de consumo. Aliás, isso foi evidente e discutimos isso há pouco tempo, no contexto do confinamento decorrente da pandemia, não é? Como é que os níveis de consumo se caracterizaram durante esse período, onde não houve propriamente esta questão do commuting, não é? O que depois também está, lá está, ligado a esta própria dinâmica de serialização, não é? Temos episódios, de estarmos à espera do episódio, que não deixa de ser interessante. Isso está também, parece-me, ligado, poderão ser... ou poderá ser o futuro do podcast, que acho que também passará em grande medida por essa dimensão falada, também, ou até enquanto extensão da rádio, permitindo superar as barreiras desde logo as barreiras do tempo da rádio, não é? E algumas estratégias que identificamos, embora mais uma vez esse não fosse o propósito central do estudo, mas que identificamos em alguns casos, é a utilização, passam pela utilização do podcast como uma forma de superar essas barreiras temporais. Isto é, o programa na rádio só tem aquela duração específica, porque é o que cabe na grelha, não é? da rádio, e portanto, se quiser ouvir o resto do programa, no podcast nós teremos uma segunda ou uma terceira parte, não é? deste programa. Mas também numa extensão de outros meios de comunicação, e como há pouco falámos, não é? Aqui pegando, até parece mais em dinâmica aqui mais relacionadas com o cross-media, propriamente com a ideia do transmídia, não é? Mas permitindo, por exemplo, trazer os conteúdos de uma outra forma, não é? As entrevistas num modelo áudio, ou permitindo fazer, como há pouco dizia, o arquivo áudio de programas televisivos, embora muitas vezes, em alguns casos, essa transposição não corra assim tão bem, não é? Porque estamos a falar muitas vezes de programas que são feitos para a televisão, que têm a dimensão da imagem presente e que depois no áudio acaba por passar um pouco ao lado. Mas também, enquanto extensão, e nós vemos isso, por exemplo, no caso da HBO, até enquanto extensão das próprias séries televisivas, não é? Permitindo fazer uma promoção cruzada das séries, mas permitindo também, não é? Estender as próprias narrativas das séries, e isso é muito interessante. Ainda só sobre esta questão do que são estas perspectivas futuras, acho que o podcast também poderá ter aqui um papel, e já tem de alguma forma, nesta extensão do que é a oferta de conteúdos e temáticas dos média, permitindo oferecer conteúdos mais focados, mais virados para, se quisermos, nichos de mercado, não é? Nós temos isso já até no contexto português e no contexto da língua portuguesa, não é? De termos podcast sobre a NBA, vários podcasts sobre a NBA, não é? O podcast para quem segue o futebol americano, o podcast para quem segue o Star Trek, o podcast em português, em língua portuguesa para quem segue Succession da HBO, não é? Ou seja, aqui permitindo chegar depois a públicos cada vez mais circunscritos. E também, de alguma forma, criando uma comunidade em torno disso. E, finalmente, pegando nestas questões que o Silvio também falava, e aqui coloco mais como hipótese, não é? Depois também aqui alguma democratização no acesso, democratização, ou pelo menos uma proliferação no acesso à produção de podcast, não é? Ou seja, eu coloco como hipótese que o podcast seja hoje um pouco que foi quase como o fenómeno dos blogs quando surgiram, não é? E de facto, não sei, pelo menos eu conheço muitas pessoas que hoje têm os seus próprios podcasts, que são ouvidos pelos amigos, não é? E pelos familiares, mas que não os deixam de fazer, onde conversam sobre temas que às vezes não interessam propriamente à generalidade das pessoas, mas que
se juntam, não é? Tal como agora hoje conseguimos fazer a partir do Zoom, a partir de uma série de plataformas de videoconferência, gravam uma conversa de meia hora e publicam essa conversa de meia hora sobre o que se passa no mundo ou o que se passa no bairro. Não é? E de alguma forma acho que esse também será um caminho futuro de podcast, que de alguma forma já se evidencia atualmente. Então, na nossa síntese, e eu não vou fazer apenas uma síntese desse episódio, mas de toda essa temporada que a gente fez agora, são 4 episódios. Se você chegou só nesse, tem outros 3 episódios sobre a produção de podcast em Portugal. E eu já tinha comentado isso no bloco anterior, mas vou ressaltar aqui, reforçar, que eu acho que o que mais me chama a atenção é como essa questão, como o áudio ele se recuperou frente ao vídeo. E eu falo isso porque eu tenho 37 anos, eu estava na faculdade quando o YouTube surgiu e parecia aquele momento que todo mundo ia produzir vídeos e os vídeos iam dominar tudo na internet. E o sucesso dos podcasts hoje mostra que não é bem assim, apesar de muitos podcasts hoje trabalharem com o YouTube, inclusive este que você está vendo ou ouvindo. Mas a questão de ter uma boa narrativa, uma boa história, uma história muito bem contada, é uma coisa que parece que resgatou o áudio até a sua importância. E o que eu acho que já foi comentado em outros episódios, nos anteriores nesse, sobre essa questão de ser um fenômeno e o que vai ser depois da onda, depois da febre. Eu acho que ele vai ter um espaço, um nicho no mercado, mas justamente por um áudio mais trabalhado. Talvez não vamos ter tantos podcasts de entrevista, tantos podcasts de pessoas apenas conversando, porque a moda vai passar. Mas essas superproduções narrativas, essas boas histórias bem contadas, eu acho que são esses que vão acabar ficando depois que a moda, digamos assim, dos podcasts passar, quando o pessoal, no geral, se enjoar, né? Enjoar de produzir o programa. E na parte de recomendações, eu vou recomendar algo que eu já falei no passado. Se eu não me engano, foi no episódio que a Luana apresentou seu artigo, mas vale ressaltar. É um vídeo da Globoplay chamado Audio Day, onde a Globo anuncia todos os seus projetos envolvendo podcasts, mas não foi só apenas anunciar. Eles entrevistaram vários especialistas e é um bom debate, tem 1 hora mais ou menos esse programa, mas é um ótimo debate sobre a produção de podcasts no Brasil, nesse caso, mas é uma discussão bem interessante. Luana? Bom, eu queria chamar a atenção para esse olhar para o perfil de produção, de escutas de podcasts aqui em Portugal, porque por tratar-se justamente de um mercado ainda pequeno, né, a gente consegue traçar perfis e depois observar o panorama. Então, daqui a 5, 10 anos, uma mesma pesquisa pode ser realizada e a gente consegue fazer essas comparações, né, entre os anos. Quero também falar um pouco sobre essa questão de contar uma história bem contada, como o Giovanni acabou de falar, e juntando um pouco com a fala do professor Silvio, que o podcast ele traz essa característica que é de uma escuta atenta por parte do ouvinte. E quando a gente consegue promover essa escuta atenta, a gente permite uma narrativa mais elaborada por parte da produção. E aí, quando a gente tem uma narrativa mais elaborada, as pessoas acabam se interessando mais pela história contada. Então, eu acho que é um círculo vicioso aí, né? A gente tem uma escuta atenta, uma história bem contada, as pessoas se interessam por essa história, e aí a gente consegue atingir uma fidelização do ouvinte para a nossa narrativa, né? Bom, para a indicação, eu queria falar sobre um evento online que vai acontecer de 4 a 7 de maio de 2022, que é o 5º Simpósio Nacional do Rádio no Brasil. Ele é promovido dessa vez pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Fica um convite aí para você ouvinte mandar também as pesquisas. Falar também, você que pesquisa podcast aqui em Portugal, manda para lá. Vai ser um evento online que vai acontecer em maio, né? E está aberto a submissão de resumos expandidos até o dia 28 de fevereiro. Bom, só aqui procurando fazer então de alguma forma uma síntese do que íamos discutindo. Eu acho que há aqui um aspecto, não obstante, como referia, seja possível identificar algumas tendências gerais no que se refere a este conjunto de
de podcast que identificamos, há de facto uma heterogeneidade nas suas características, nas suas temáticas, e, portanto, eu diria que um aspecto que me parece importante até para uma reflexão futura sobre esta realidade dos podcasts, até para não é, este estudo futuro de que agora falávamos, um estudo daqui a 5 anos sobre os podcasts, parece-me importante, de facto, procurar também mapear, de alguma forma, o que são as motivações subjacentes à produção dos podcasts. Isto é, porque é que as entidades, as pessoas que desenvolvem e dinamizam estes podcasts o fazem. Relativamente a esta questão da indicação, eu confesso que não tinha nada propriamente planeado ou pensado, mas neste contexto em que discutimos aqui podcast, parece-me que há 2 podcasts que julgo que são bastante interessantes e que abordam também muitas destas questões que aqui discutimos e que vêm abordando muitas destas questões que aqui discutimos, que são o podcast do On The Media e o podcast da Long Form. Ok, eu gostava de destacar aqui, e ainda voltando ao nosso estudo, porque também de facto foi o ponto principal desta nossa intervenção, gostava de destacar aqui aquilo que foram as conclusões que ou pelo menos não necessariamente as mais importantes, mas das que me pareceram mais importantes no nosso estudo, e que nos permitiram classificar este mercado como um mercado de facto ainda numa fase muito embrionária, numa fase ainda algo verde, digamos assim, e que ainda tem um caminho que percorrer bastante significativo, e sobretudo um mercado que pela sua dimensão não é um mercado fácil para o surgimento de pequenos produtores e de produtores independentes. Portanto, essa foi uma das questões que nós identificámos, é que de facto a dimensão do mercado tem essa, entre outras, tem essa consequência. E tem também, de facto, a consequência de acabarmos por ter um contexto em que grande parte dos podcasts que nós ouvimos, nos tops, os podcasts produzidos em Portugal, na verdade não terem sido bem pensados como podcasts, eles foram pensados como produtos de rádio, não é? Eles são conteúdos de rádio, grande parte deles se passam na rádio, são sujeitos ao horário da rádio, não é? Espartilhados ali pelos 45, 50 minutos da hora da rádio, e depois, na verdade, acabam por ter nas plataformas de podcasts um meio alternativo de divulgação. Portanto, a dimensão do mercado que nós temos e o grau de maturidade que ele tem levaram-nos a identificar estas 2 características como sendo particularmente importantes. Relativamente às recomendações, eu também não tinha nada preparado, mas estava aqui a lembrar-me de 2 coisas que, curiosamente, são complementares em relação à do João, e eu acho que é interessante que assim seja. Eu vou-me focar em 2 podcasts, em 2 recursos, por acaso também são 2 podcasts, 2 recursos mais ligados ao storytelling. É um podcast e que é acompanhado por um livro, portanto, existem as 2 coisas, existem os episódios em podcast e depois há um livro em BD que se chama Out on the Wire, e que é um livro da Jessica Abel. Eu vou mostrar-vos aqui, porque tenho mesmo aqui, Out on the Wire. É um livro sobre... o subtítulo diz tudo, The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio. Portanto, anda à volta destas estratégias de como contar bem uma história. E o segundo recurso que eu deixava é também à volta
das formas de contar histórias, mas reúne aqui uma série de outras coisas para além do podcast. Chama-se Transom, enfim, não se chama .org, mas o URL aqui é transom.org, e também existe em podcast. E é muito interessante porque o que nós temos nos podcasts é a difusão de histórias, de conteúdos feitos por terceiros, e depois o apresentador analisa como é que aquilo é feito e porque é que aquela história resulta bem, quais são as estratégias que funcionam e quais são os efeitos que elas causam. E depois há uma série de recursos no site que têm a ver com técnicas de captação de som, técnicas de estrutura do texto, etc. Portanto, são as duas à volta da ideia de contar histórias através do som e são muito, muito interessantes. Bom, obrigado, João Miranda e Silvio Santos, pela participação no episódio de hoje. Agradecemos muito e achei que foi muito importante, eu e a Luana consideramos muito importante que esse trabalho de vocês, essa pesquisa tenha sido o último, né? O último assunto, justamente por trazer esse panorama um pouco mais ampliado. A gente tratou os outros episódios sobre o podcast em aspectos um pouco diferentes e foi muito legal ter essa conversa com vocês para fechar o programa. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada por pesquisadores da área da comunicação com o objetivo de divulgar a produção científica na área das humanidades, sobretudo da comunicação. Este podcast não possui vinculação com nenhuma instituição e nem fins lucrativos. Neste episódio, nós tivemos a apresentação de Giovanni Ramos e Luana Viana, roteiro de Luana Viana e edição de Giovanni Ramos. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialéticas.com, o nosso e-mail podcast@dialéticas.com. Estamos também nas redes sociais, @dialéticas no Instagram e no Twitter. No YouTube é @dialéticaspodcast. Na próxima semana mudamos de assunto. Vamos falar sobre o futuro do jornalismo local e essa minissérie terá no seu primeiro episódio os professores Jacques Mick, Rogério Cristofoletti e Samuel Lima, os três da Universidade Federal de Santa Catarina. Até a próxima semana.